Lembro que em uma atividade de pintura, ainda no jardim de infância, eu acabei pintando a mesa, pois me deram uma folha branca, pincel e tinta para desenhar em cima de uma mesa branca. Essa falta de contraste é terrível para mim ou para qualquer pessoa com baixa visão. Eu não sabia onde acabava a folha e começava a mesa. Quando a professora viu o que aconteceu, ela limpou a mesa o mais rápido possível, como se tentasse esconder dos outros colegas o que havia acontecido, e como se aquilo fosse um ato vergonhoso. Falou para eu ficar calma, que não tinha problema. Mas para mim, a situação foi muito constrangedora, e tinha problema sim. Senti-me muito mal com a situação. A professora simplesmente limpou a mesa e disse para eu continuar pintando e fazendo o meu desenho normalmente, mas que eu deveria cuidar com a mesa. Algo simples para resolver a questão seria colocar um papel ou toalha de outra cor sobre a mesa branca. Creio que não é algo tão difícil de ser pensado ou imaginado. Lembro também que, na ocasião, meus colegas ficaram fazendo piadas com a situação e dizendo que eu ia levar a mesa para casa. Foi horrível. Uma péssima lembrança que tenho desse período. Hoje penso que eu poderia ter feito um belo trabalho artístico naquela mesa se não tivesse sido interrompida. Acho que, inclusive, tenho de vontade de ter uma mesa para eu pintar todinha. Acho que ela ficaria bem bonita. Esse texto é parte do livro Histórias de Baixa Visão, organizado pela Mariana Bayerly. Esse trecho, inclusive, é da Mariana Bayerly, é uma querida amiga que nos presenteou com esse livro. Ela fez uma dedicatória muito querida aqui. A Mari faz parte da nossa história em Porto Alegre e a gente criou um coletivo de pessoas com deficiência da URGS juntas. Então, ela é uma pessoa que eu trago assim no coração com muito carinho. Eu conheci ela no doutorado e ela organizou esse livro com histórias de várias pessoas com baixa visão, contando suas experiências de forma que possa ajudar outras pessoas com baixa visão a se encontrarem, a não se sentirem sozinhas, as famílias também a entenderem um pouco sobre esse caminhar da criança com baixa visão, né? Ela conta então ela conta algumas experiências escolares dela, do quanto poderia ter sido diferente e mais fácil, até a faculdade. E a gente se depara com situações assim, às vezes engraçadas, às vezes muito tristes, às vezes constrangedoras, de coisas que não precisavam ter acontecido, que poderiam ter facilitado a vida dessas pessoas. São várias histórias contadas aqui. A maioria dessas pessoas tem alguma condição crônica de doença que levaram à baixa visão. Então, algumas delas falam um pouco sobre esse diagnóstico, sobre a busca por uma cura, quem sabe, enfim, até por buscas por curandeiros para ver se melhorava essa condição, até a aceitação, né, da baixa visão, a aceitação da bengala como um recurso para ajudar a conviver, a falar sobre a sua condição para melhorar um pouco a qualidade de vida e as pessoas entenderem. E hoje eu fico muito feliz porque eu sei que a Mari escreveu mais um livro agora sobre a experiência dela como mãe, né? Então tô louca de vontade de ler esse livro. E eu recomendo muito Histórias de Baixa Visão para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre esse mundo das deficiências de quem tem baixa visão. Não são pessoas que estão cegas completamente, mas tem bastante coisas para adaptar no dia a dia, né? E também muitas pessoas que têm outras condições crônicas que perdem a visão, vão tendo baixa visão ao longo do tempo e muitas vezes acham que é algo desesperador e muito difícil de conviver. Eu sei que quando a gente conversa com outras pessoas sobre deficiência, por a gente viver num mundo que é absolutamente visual, né, muitas coisas são somente visuais, a maioria das pessoas dizem que a pior deficiência para elas seria perder a visão. E quando a gente lê um livro desses, com histórias tão legais, de pessoas tão incríveis, né, eu conheço algumas dessas pessoas que estão contando sua história aqui, a gente vê que não é a coisa mais difícil do mundo, a deficiência. Muitas vezes o mais difícil é um mundo que não está acessível, são as coisas que não foram feitas para pessoas que têm alguma deficiência, mas que é possível se adaptar, é possível aprender a conviver, é possível viver e ser feliz. A Mari é uma jornalista incrível, e traz então essas histórias aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre baixa visão. Além da história dela, desse trecho dela, eu quero ler um trecho de um outro cara que eu conheço e que eu admiro muito, o Rafael Giger,
Ele é fiscal do trabalho lá em Porto Alegre. Quem puder acompanhar ele nas redes sociais, ele traz histórias muito legais sobre o trabalho dele como fiscal do trabalho e pessoas com deficiência. Então são histórias muito bonitas que ele traz nas redes sociais dele todos os dias. Eu vou deixar aqui o link para vocês seguirem. E aí ele conta uma história de uma vez que ele precisou ir num prédio no Campus do Vale da URGS, lá em Porto Alegre. Quem conhece o Campus do Vale sabe que é muito difícil a acessibilidade lá. Quando o Jota fazia doutorado lá, a gente dizia que era o Campus do Vale da Morte, porque deu um horror para chegar. E aí ele conta, eu vou ler um trechinho da história dele aqui, que diz assim: aproximei-me de um dos prédios para tentar descobrir qual daqueles seria o prédio da minha sala de aula. Ao lado da última construção havia um canteiro. Aproximei-me e percebi sobre o canteiro de grama que sobre o canteiro de grama tinha algo que provavelmente seria uma placa. Cheguei mais perto, forcei a vista e confirmei ser mesmo uma placa. Mas ainda muito longe, entre 1 e 2 metros. Subi no canteiro para tentar ler a placa de mais perto. Espero que não seja uma placa de não pisa no canteiro. Certo. Na placa não tinha escrito uma palavra bem grande. Na placa tinha escrito uma palavra bem grande e uma frase, com umas 3 palavras abaixo. Acho que estava em amarelo. Já estava encostado na placa e não conseguia me aproximar mais, mas ainda a uns 20 centímetros da altura das letras. Fiquei na ponta dos pés, me concentrei por uns 20 segundos e consegui decifrar uma letra, F. Legal. Acho que aquilo parece uma letra T. A palavra começa com A e termina com C. Consegui. Estava escrito, afaste-se. Até hoje não sei o que dizia a frase abaixo do afaste-se. Então são algumas histórias assim que a gente também vai rindo um pouco dessas confusões que acabam tendo, né, sobre não enxergar num mundo em que é absolutamente visual e a gente muitas vezes não pensa na pessoa que não consegue enxergar. Então também para a gente pensar na produção de conteúdos, na produção de materiais, pensar que muitas pessoas não vão enxergar visualmente aquilo. Então pensar na audiodescrição, pensar na descrição de imagens, na descrição dos vídeos, é algo muito legal que a gente pode fazer. Histórias de Baixa Visão é a minha dica de leitura para essa semana. Um beijo, gente!